Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 23 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14, depois 27. Vocês são um só corpo, o corpo de Cristo. Hoje a liturgia nos impulsiona a meditar sobre a radical unidade que nos torna um só corpo, pelo batismo. Quantos conflitos a menos teriam nos nossos grupos e fraternidades se entendêssemos isso? A vida não é fácil. Não foi para os primeiros cristãos e não é nem para nós. Apesar dos seus fortes convites, São Paulo deve dizer: mas se vos mordeis e devorais, vede pelo menos de não destruirdes uns aos outros. Vamos lutar com todas as nossas forças para assumir o pensamento de Jesus e não lacerar o seu corpo. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta leitura nos obriga, em primeiro lugar, a uma revolução total do nosso modo de pensar e sentir. Somos um corpo, somos um único corpo, somos membros uns dos outros, sozinho eu não sou nada. Não passo de um pé amputado apodrecendo. Pode até ser que a nossa mente não entenda isso, não compreenda esta lógica, mas pior ainda é compreender esta verdade com o coração. A realidade é que nós vivemos, pensamos, agimos como se fôssemos os únicos habitantes desse mundo. Fazemos girar o universo ao redor de nós e tudo o que está fora da nossa órbita para nós não existe. Somos egocêntricos e autistas por natureza. Fechados no nosso castelo de cristal, somente vemos o que nos interessa. Tudo isso é típico das crianças, que são egocêntricas desde o seio materno, mas sem culpa. Quando o bebê quer mamar, ele chora, e salve-se quem puder. O bebê não quer saber se a mãe está cansada, se está cuidando do irmãozinho, se está doente. Ele quer mamar, e chora, que até parece que o estão matando. Mais ou menos acontece o mesmo se um adulto não vingou, se ele não se libertou do seu delírio de querer tudo e logo, da sua mente egocêntrica que não quer se preocupar com quem está ao seu redor. O sinal de que uma criança começa a amadurecer, mesmo que ainda esteja na fase infantil, é quando aprende a cuidar dos outros, quando aceita em cuidar do irmãozinho. E depois, mais à frente, na fase adulta, depois de casado, ele aprende a cuidar do seu filhinho. Ele não mama mais, mas agora amamenta. Grande sinal de maturidade é não se colocar no centro da roda, mas na roda, dando a mão ao seu irmão. Um adulto infantil é aquele que quer sempre aparecer, até apronta para aparecer. Ele se considera o centro do universo, o centro das atenções. Mas esse não é o caminho da felicidade.
Felicidade é colocar o outro no centro da minha existência. Fazer esta revolução de amor e de comunhão no meu cérebro e na minha vida me dá uma paz e uma alegria imensa, porque o homem não é feito para se colocar no centro da roda. Ele enlouquece neste lugar e se torna uma barata tonta, sem era nem beira. Irmãos, o único que não precisa de ninguém, ou melhor, não quer precisar de ninguém, é só o diabo. Vice-versa, até Deus se sente um conosco. Também Deus quis precisar de uma mulher para vir nesse mundo. Também Deus quis precisar dos seus enviados, dos apóstolos, missionários. Portanto, quem pensa como Deus, quem sente como Deus, experimenta a alegria imensa da comunhão e da família. Às vezes choramos pelos nossos limites e não entendemos que eles são um encaixe para o meu irmão se unir a mim. Um pouco como um quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa na outra exatamente porque lhe falta um pedacinho. Imagine um pouco se todas as peças do quebra-cabeça fossem bem quadradinhas. Não conseguiríamos montar o quebra-cabeça. Não se conseguiria unir uma peça com a outra. Para se unir a alguém é necessário precisar dele. Quem não carece não se une a ninguém. A maturidade humana e a felicidade dependem unicamente do meu descobrir que sou corpo com meu irmão, que preciso dele. Se eu for uma mão, ele é outra. Se eu sirvo como o pé, ele é o braço. Se eu sou uma perna, ele é o estômago. E se o estômago não manda alimento, o corpo todo definha. Vamos refletir nesse dia sobre a riqueza dos irmãos que me cercam, evitando de ser carente e dizer: os outros sim têm dons, eu não tenho, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, sou um Zé Ninguém. Essa carência doida é também um querer se colocar no centro da roda, ao invés que ficar de mão dada com os outros dentro da roda. Vamos viver um minuto de silêncio, tentando agradecer a Deus pelos dons dos irmãos que vivem comigo. Somos membros uns dos outros e formamos um só corpo. Somos realmente uma só família, somos unidos uns aos outros como os braços e as pernas ao corpo. Da mesma forma que eu não consigo arrancar uma perna do meu corpo, assim não posso arrancar o meu irmão do meio da nossa fraternidade. Esse é um grande mistério, difícil para entender e aceitar. Mas o diabo, o divisor, aquele que divide, chegou a dividir-nos e até criou ódio entre uns e os outros. Isso leva à morte, não tem remédio que salve. Da mesma forma que uma doença autoimune é mortal, porque é o nosso próprio corpo que se revolta contra si mesmo, assim é mortal querer atacar um irmão, um membro do corpo que é a nossa comunidade. No campo físico, por motivos variados, nem sempre esclarecidos,
o nosso corpo começa a confundir suas próprias células com agentes invasores, passando a atacá-las. Uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso próprio sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada e ataca o próprio corpo. Frequentemente as nossas fraternidades e comunidades sofrem desta doença autoimune. Eu não consigo mais ver meu irmão como irmão e inicio a atacá-lo com o desejo de destruí-lo. Não consigo entender que ele sou eu. Somos um único corpo. Não consigo entender que matando ele, me suicido também a mim mesmo. São Paulo, dando o exemplo do corpo, nos leva a refletir. Por que fazer-nos guerra uns aos outros? Por que não nos valorizar pelo que cada um é chamado a fazer? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Você consegue se imaginar sem olhos, ou sem ouvido, ou sem nariz? As nossas comunidades e fraternidades sofrem de uma loucura absurda. O olho quer ser tudo, a orelha quer ser o inteiro corpo, o nariz quer ter o tamanho do corpo. Você gostaria de ter um corpo assim? As nossas fraternidades, as nossas casas de acolhida sofrem de uma terrível doença autoimune. Braço contra perna, perna contra braço, nariz contra boca, boca contra orelha, fígado contra rins, rins contra coração. É um suicídio. Cada membro devorando o outro, cada membro buscando levar vantagem, sem compreender que a desvantagem do irmão é a nossa própria. Se uma perna tropeça, o corpo todo tomba. Prejudicando o irmão, eu prejudico a mim mesmo. Matando o irmão, mato a mim mesmo. Ainda não tem remédio para uma doença autoimune, porque não estamos lutando para matar um vírus ou um micróbio que vem de fora, mas contra o nosso próprio corpo. Qualquer coisa que você faça afeta uma parte do seu corpo e você arrisca a morte. Se fosse um vírus de fora, tudo bem, mas lutar contra si mesmo, isso é trágico. Assim, uma comunidade que briga é uma comunidade que se suicida. É por isso que muitas fraternidades ou comunidades cristãs estão cheias de autênticos zumbis mortos no seu interno. Não há mais vida, porque um matou o outro com seu julgamento. Irmãos, vamos parar e refletir um pouco. Eu tenho consciência de que o meu irmão é parte de mim. Tenho consciência de que eu não posso viver atacando-o todo dia, toda hora. Como vai a minha fraternidade? Eu me sinto em relação com os meus irmãos. Depois podemos continuar a refletir. Será que eu tenho respeito por cada membro do corpo, isto é, por cada irmão, segundo a sua própria natureza? Ou seja ainda, será que eu cobro dos outros o que nunca poderão dar? Exijo que a orelha corra rápido igual às pernas?
Exijo que o nariz cante igual à boca? Eu estou amando meu irmão e fazendo com que ele realize plenamente suas características? Podemos agora reler o trecho de Paulo para que a Sagrada Revelação nos molde e nos mude o nosso pensamento. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Vamos dedicar um minuto para escrever as frases que mais nos atingem. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver, a construir comunhão. Dediquemos mais um minuto para pensar de qual forma concreta colocaremos em prática o quanto Deus nos inspirou como propósito.
somos um corpo, o corpo de Deus. Paz e alegria a todos. Somos membros uns dos outros. Paz e alegria a todos. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. No nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor e um dia voltará. Ao nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor e um dia voltará. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só.